chegou ao quarto, que naqueles dias trabalhava no turno da tarde, e ficou muito pensativa. Pegou o livro de orações e orou muito a Deus, pedindo que a ajudasse, que a protegesse e lhe desse forças de levar o que pretendia até o fim de seus dias. Enquanto orava, foi se sentindo melhor, e percebeu que Celeste entrara no quarto, mas ficara em silêncio, ao vê-lo orando. Quando a companheira viu que ela terminara, perguntou-lhe: como foi sua confissão com o padre Cirino? Foi bem, mas estranhei muito. Estava acostumada com o que partiu. Eu ainda não me confessei com ele, mas o farei logo, talvez amanhã mesmo. Você viu como ele é jovem e bonito? Não prestei atenção se é bonito, mas é bem mais jovem que o outro. Nisso entrou irmã Felícia e a conversa encerrou-se. Margarida, a madre quer lhe falar. A mim, por quê? Vá até ela e saberá. Terei feito alguma coisa errada? Não posso saber. Vá que ela espera. Meio receosa, Margarida foi à sala da superiora, encontrando lá padre Cirino. Mandou chamar-me, senhora. Sim. Padre Cirino esteve conversando comigo e disse-me que está precisando de alguém que o ajude mais diretamente em seus serviços. Alguém que faça apontamentos, anote-lhe horários, copie orações, enfim, ele precisa de alguém que tenha bons conhecimentos em escrita e leitura, e como sabe que os tem, pediu-me para tirá-la da cozinha para ajudá-lo. Fará o mesmo horário que fazia lá, e, nas horas vagas, como também está habituada ao trabalho, promoverá a arrumação dos aposentos dele, colocará a ordem nos seus livros. É uma ordem, senhora, ou poderei recusar? Sim, é uma ordem. Padre Cirino, aqui, é o representante de Jesus, e um pedido seu precisa ser atendido. Portanto, considere-se desligado da cozinha, e amanhã, após a missa, ficará à disposição para o que lhe desejar. Gostaria muito de sair da cozinha e ajudar em algum outro setor, mas esse trabalho, agora, não tem recusa nem escolha. Quem escolhe aqui somos nós, ele a escolheu e eu ordeno. Pode retirar-se e amanhã, após a missa, espere-o para receber as determinações. Margarida saiu consternada. Como pôde confiar nele para o seu desabafo? Como lhe revelou que estava cansada do trabalho que realizava? Se tivesse permanecido calada, nada disso teria acontecido. Até gostaria de realizar aquela atividade, e o faria com muito gosto, se fosse com o padre anterior em quem confiava, mas esse, agora, tão diferente, esquecido de que era um sacerdote, falava em beleza. Estava receosa, mas não tinha alternativa. Errara em confiar e agora tinha que arcar com seu erro. Não o conhecia e não poderia imaginar o resultado de sua confissão. Muito preocupada, voltou ao quarto, retomou o livro de orações e orou muito, com ainda mais fervor que o havia feito instantes atrás, pedindo a Deus proteção para a nova tarefa que desempenharia, porque tinha muito medo. Nem irmã Felícia nem Celeste estavam mais no quarto e, após as orações, ela refletiu bastante, mas os receios continuavam. Pensou que deveria confiar, porque, se ele era ali o representante de Jesus, como a madre dissera, nada de mal lhe faria. Jesus amava seus irmãos e só queria o seu bem. Precisava confiar. Capítulo 19. Atividade constrangedora. Margarida quase não dormiu aquela noite, tão preocupada ficou. Teria que estar na companhia de padre Cirino e, talvez, ele não a respeitasse, mas precisava confiar. Ele era um sacerdote, um representante de Jesus e nada lhe faria. O convento era um lugar abençoado, e nunca, nada de mal lhe aconteceria. Mas, nesse misto de pensamentos, pelo que ele lhe dissera e pela ordem que recebera, tendo que ir também a seus aposentos promover a arrumação, sentia um grande desconforto. Quando o novo dia amanheceu, surpreendeu acordada há muito tempo. Levantou-se, arrumou-se e dirigiu-se à capela para assistir ao ofício religioso. Durante a realização da missa,
Prestava muita atenção em Padre Cirino e via que ele observava todas as irmãs ali presentes, sobretudo as noviças. Ao término da missa, Margarida foi tomar o café e colocou-se à disposição dele. Padre Cirino possuía uma sala no corpo principal do convento, na parte administrativa, a porta da qual a esperava com um sorriso cordial. Levando-a para dentro, deu-lhe uma mesa pequena, que pediu fosse colocada bem em frente à sua. A posição era muito desconfortável para ela, mas, como só deveria obedecer, nada disse. Recebeu uns escritos para que fizesse algumas cópias e aplicou-se ao trabalho. De início, desculpou-se por sua letra não estar tão bonita como antigamente, pelo trabalho que realizara, mas prometeu que logo faria melhor. Padre Cirino, que não estava interessado em letra nem no que mandara copiar, disse que estava muito bem. Sentado à sua frente, constantemente lhe dirigia a palavra para que ela erguesse os olhos do trabalho e olhasse para ele. Margarida percebeu que ele se extasiava nesses momentos, tendo até, num deles, lhe feito um pedido. Pare um pouco, que quero mirar a sua beleza que me deslumbra. Não devo, senhor. Aqui vim para um trabalho e quero realizá-lo bem. Quem foi que a tirou daquele serviço tão árduo e indigno de uma princesa? Por favor, esqueça o que lhe contei. Aqui sou como todas as outras. Sou apenas Margarida. Não pode negar sua origem. Logo farei com que suas mãos tenham a mesma delicadeza de quando chegou. Mãos de princesa. Por favor, Padre Cirino, deixe-me trabalhar. Pois que o faça, Margarida, pois que o faça. Margarida abaixou a cabeça para continuar a tarefa, mas não conseguia escrever mais. A letra piorou pelo tremor das mãos e ela parou um pouco. Ele a observava nos menores gestos. Já se cansou, princesa? Margarida nada respondeu e ele insistiu, advertindo-a. Quando falo ou pergunto quero ser atendido. Perdão, senhor. Mas não consigo trabalhar pelas suas palavras. Por favor, deixe-me realizar a minha tarefa. Está aqui para isso. Ninguém a impede de trabalhar tranquilamente. Estou nervosa pelo que me fala. Nada disse que a ofendesse, pelo contrário, louvo-lhe a beleza e me comprazo em olhá-la. Que mal há nisso? Mas, se a perturbo, vou sair um pouco. Pode continuar. A vontade de Margarida, quando ficou só, era sair correndo e esconder-se em seu quarto, mas sabia que não podia. Seria castigada pela desobediência a ordens superiores. Enquanto ele esteve fora, ela colocou a cabeça entre as mãos, em atitude de muita reflexão e desespero, e pensou muito. Não no que passava naquele instante, mas no que teria que suportar ainda. Melhor ter ficado na cozinha, cujo trabalho, apesar de pesado e cansativo, era tranquilo. A encarregada era ranzinza, mas nunca ninguém a molestara, como o Padre Cirino fazia. Logo ele estava de volta e, surpreendendo-a nessa atitude, indagou-lhe. Não continuou o seu trabalho? Por que está assim? Vejo que em nada o adiantou. Por favor, senhor. Se eu trabalhar sossegada, logo aprontarei tudo o que me pediu. Ninguém a impede. Parece uma ave assustada quando se vê ameaçada por um felino. Eu não a ameaço em nada. Não tenho culpa se é bela e se me agrado de sua beleza. Dessa forma transcorreu todo o primeiro dia daquele novo trabalho. Apenas no horário do almoço ficou mais serena, mas mal conseguiu alimentar-se. Completado o horário, ele a dispensou, dizendo que aguardava no dia seguinte, e que à tarde, quando o trabalho estivesse terminado, precisava que ela fosse a seus aposentos fazer uma arrumação em seus livros. Capítulo 20. O traje. Ah, pobre ave assustada! Antes, quando deitava para o repouso, tão cansada vinha, que dormia bem toda a noite, serenamente, apenas aguardando para o dia seguinte, mais trabalho, mais trabalho. Todavia, e agora? A cama não era mais o seu lugar de repouso. Não, não era possível repousar,
sentindo-se ameaçada. Padre Cirino em nada a desrespeitara, a nada se atrevera, a não ser suas palavras de jovem galanteador, estranhas na boca de um sacerdote. Porém, não precisava mais, só isso a perturbava e a punha inquieta, e ela temia. No silêncio da noite, quando os pensamentos criam temores que se agigantam dentro de nós, martirizando-nos e tirando-nos completamente o repouso, Margarida pensava, temia e se atormentava. A noite foi longa, mas o dia surgia e era hora de levantar-se e recomeçar. Pensava muito no que ele dissera ao despedi-la na véspera. Que a queria em seu quarto para a arrumação de seus livros. Logo foi para a missa e, recolhida em si mesma, orou fervorosamente. Tão alheia do ambiente ficou que, na hora da comunhão, teve que ser avisada pela companheira do lado. Caminhou de cabeça baixa, sem levantar os olhos um só instante, e a missa terminou. Fez a primeira refeição e retomou a sala dos tormentos, assim a considerava. Ele recebeu-a com aquele mesmo sorriso com que a recebera no dia anterior, e deu-lhe outras cópias para serem feitas. Margarida obedeceu-lhe e começou o trabalho. Hoje, disse ele, vou deixá-la mais à vontade. Tenho que voltar à capela para as confissões, mas, quando terminar, estarei aqui e, à tarde, como já lhe disse, iremos aos meus aposentos pois quero ensinar-lhe o que deve fazer lá. Margarida nada respondeu e ele retirou-se. Ah, que alívio sentiu-se em sua presença! Não fossem as estranhas atitudes, o trabalho em si era muito agradável e ela gostava de realizá-lo. Sozinha, logo cumpriu tudo o que ele determinara, e o realizou bem. Até a caligrafia ficou bonita. Ah, se todos os dias fossem assim, como estaria tranquila, segura. Ao ter esses pensamentos, porém, lembrou-se de que, logo mais, teria que estar a sós com ele, num local desligado do corpo principal do convento, e temia. Os aposentos dele compunham-se de um quarto, uma pequena saleta particular, um local para banhos e nada mais. Não poderiam estar dentro do próprio convento, pela condição de ser padre. Mais afastados, como era hábito, a sua tranquilidade e a de todas as irmãs estaria preservada. Ele era o guardião de todas elas, o auxiliar que ali estava em nome de Deus, e tinha que ter o seu conforto, a sua vida privada, embora passasse quase todo o dia em atividade no convento. Quando o dia terminou, Padre Cirino conduziu Margarida ao quarto dele. Ela ia receosa, encolhidinha e de cabeça baixa, como um animalzinho assustado. Ao entrarem, ele disse: Seja bem-vinda aos meus aposentos. Hoje, sendo a primeira vez que aqui vem, quero que esteja feliz e sem preocupação. Olhe para mim. Nada receei. Margarida continuava na mesma atitude e ele insistia. Trouxe-a para arrumar meus livros que estão fora de lugar. Veja esta estante, está quase vazia, e, mostrando uma pequena mesa em sua saleta, falou-lhe. Há livros sobre esta mesa, há livros pelo quarto. Eu sou desorganizado e preciso de sua ajuda. Os livros não eram muitos, e pareceu a Margarida que haviam sido retirados da estante e espalhados propositadamente. Obediente, ela começou a juntá-los e colocá-los nos lugares, e, quando arrumou os poucos espalhados pela saleta, ele disse que no quarto havia mais. Dizendo isso, ele dirigiu-se ao quarto e sentou-se na cama. Ela seguiu meio receosa, procurando com os olhos onde havia mais livros para ser recolhidos. Veja, disse-lhe ele, aqui sobre a mesinha de cabeceira há alguns, venha apanhá-los. Para chegar à mesinha e pegá-los, Margarida, vacilante e caminhando muito devagar, precisou passar por ele. Quando colocava a mão nos livros, ele, ali bem pertinho, segurou-a com força, abraçou-a fortemente, e submeteu aos seus desejos. Ela gritava e se debatia, mas de nada adiantou. Passado algum tempo, Padre Cirino deixou-a, e ela, chorando em desespero, tão abalada estava que não tinha condições de sair. Ele dizia-lhe palavras de amor, tentando acariciá-la, mas ela o repelia. Não adianta repelir-me,
Margarida. Agora você me pertence. Sempre que eu quiser, virá aqui arrumar os meus livros. Fiquei muito feliz hoje, e agradeço a Deus o ter me enviado a este convento para encontrá-la. Já percebeu que estou apaixonado por você, desde que a vi na cozinha, a primeira vez? Sua beleza me fascina e eu lhe quero muito. Eu não voltarei mais aqui, respondeu-lhe, em lágrimas. Como não? Contarei tudo à madre. Em seu lugar, nada a diria. Ela não acreditará, e até poderá castigá-la por isso. Prefiro qualquer castigo a ter que me submeter ao Senhor novamente. Não diga isso. Fique feliz que a amo. Quantas das suas companheiras gostariam de estar em seu lugar, mas foi você que escolhi. Contarei à madre agora mesmo. Quero ir embora. Ela procurou recompor-se um pouco e saiu correndo. Tão assustada e nervosa estava, que entrou na sala da madre, sem ser anunciada e sem bater a porta. O que é isso, Margarida? Perguntou-lhe energicamente. Como entra aqui dessa maneira? Não sabe que deve bater e esperar ser atendida? Perdoe-me, mas estou fora de mim pelo que me aconteceu. O que lhe aconteceu? Margarida, envergonhada em poucas palavras, contou-lhe o sucedido. Ao terminar, ouviu da madre. Como ousa criar uma fantasia tão grande na sua imaginação? O que aconteceu para inventar essa calúnia contra Padre Cirino? Devia agradecer-lhe por ter intercedido a seu favor e tê-la tirado daquele serviço pesado. Prefiro voltar a ele, senhora. Quero voltar à cozinha. Quem é você aqui, para querer? Quem manda e decide somos nós, e se Padre Cirino quis ajudá-la, continuará trabalhando com ele. Agora pode ir, e veja bem o que faz e o que feda. Não ouse repetir a ninguém o que veio me contar, porque a castigarei, se souber. Lembre-se do que já lhe falei. Conquanto não acredite em nada do que me disse, Padre Cirino aqui é um representante de Jesus e, como tal, faz o que quer, e temos que acatar-lhe à vontade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 21. Súplica. Ah, pobre Margarida! Há quanto renunciar em busca de um pouco de paz. Quanto lutar consigo mesma para manter a dignidade e a honradez, e, de um momento para outro, num lugar que entendia, estaria amparada e resguardada, vira-se submetida àquela situação de humilhação e vergonha. Como continuar ali, tão conspurcada estava. Mas se abandonasse o convento e voltasse para casa, seria ainda muito pior. Não seria só ela sofrer, mas toda a família. O príncipe Fernando, sabendo a causa de sua volta, talvez ainda se portasse pior que Padre Cirino, em prejuízo de todos. Escolher essa vida e teria que suportar tudo o que dela lhe adviesse. Orava muito, chorava quase em desespero, mas não tinha outra solução. Teria que sofrer sozinha e, ainda, calada. No quarto, numa confusão de tantos pensamentos, sentindo-se humilhada, ultrajada em sua dignidade, Celeste entrou, encontrando-a em prantos. Por mais que insistisse para que ela contasse o que havia ocorrido, nada podia dizer. Se a madre se colocara ao favor de Padre Cirino, não tinha dúvidas de que a castigaria, aumentando-lhe o sofrimento. Quando irmã Felícia chegou, encontrando-a em desespero, nada disso eu perguntou. Interpelada por Celeste para que fizesse alguma coisa por ela, apenas respondeu: deixemo-la entregue a si mesma. Deve estar com saudades de casa. E normal que isso aconteça, às vezes. Após tantos meses? Perguntou Celeste, revelando preocupação. Sim, sempre há tempo de sentir saudades e hoje, talvez, tenha sido o seu dia. Deixa em paz. Margarida passou o resto daquela tarde deitada e não se levantou nem para o jantar. Ali ficou prostrada, infeliz, e até uma certa revolta contra Padre Cirino, sentia em seu íntimo. Como o que não tem solução, por si só se desfaz ou se agrava, ela deveria deixar a vida transcorrer, e acatar as determinações da madre.
Se ela não acreditou, ou quisera evitar problemas, falaria ela própria, rogaria, imploraria ao padre, no dia seguinte, que a dispensasse daquela função. Naquela noite ela não dormiu um instante sequer. Ao levantar-se, pela manhã, tinha que fazê-lo e cumprir as obrigações. Os olhos estavam vermelhos e inchados, a fisionomia triste e cansada. Caminhou como um autômato e foi à missa. No momento da comunhão, não se levantou do lugar, mesmo tendo sido chamada pela companheira do lado. Não tinha coragem de receber das mãos que a conspurcaram a hóstia da redenção. A madre estava presente e observava-a, vendo a sua desobediência que considerou como sendo a Deus. Ali nada fez, mas, no final, mandou-lhe dizer que fosse à sua sala, antes de começar o trabalho do dia. À mesa do café quase nada se alimentou, e foi à sala da madre. Fez-se anunciar, e padre Cirino mesmo, lá se encontrando, recebeu à porta, mandando-a entrar. A madre indagou-lhe daquela desobediência, mas Margarida, em frente ao padre, nada pôde dizer. E, mesmo que lhe não estivesse, se falasse, seria castigada. Pediu desculpas pelo ato, disse estar se sentindo mal, e não suportaria caminhar para receber o santo sacramento. A madre dispensou-a para não aumentar a questão. Margarida saiu, seguida pelo padre, e dirigiu-se à sala onde deveria trabalhar. Sentou-se à mesa e ficou aguardando a sua determinação, de cabeça baixa, envergonhada, humilhada. Ele, como se nada de mal tivesse havido, falou-lhe. Vejo que hoje, seus olhos de que tanto gosto, estão cansados e vermelhos, o que houve? Margarida não levantou a cabeça nem respondeu, e ele continuou. Não gosto de vê-la assim. Estou muito feliz e quero vê-la feliz também. Hoje é um dia muito especial para mim, e não quero ver ninguém triste. Gostei muito da arrumação que fez em meus livros e, daqui mais alguns dias, quando colocá-los em desordem outra vez, precisarei da sua ajuda. Penso até que vou lê-los bem depressa para recebê-la novamente. Margarida, ouvindo estas palavras, nas quais percebeu um tom suave de ironia, levantou a cabeça, e, com os olhos súplices, rogou-lhe. Pelo amor de Deus, dispense-me deste serviço. Quero voltar para a cozinha, não posso mais ficar aqui. Como não pode? Estou muito satisfeito com o seu trabalho e não quero vê-la sofrendo com um serviço tão pesado. Lá trabalhava muito, mas sentia-me feliz. Pois agora deveria sê-lo muito mais. Pelo amor de Deus, rogo-lhe, deixe-me ir embora daqui. Experimente pedir à madre, e diga-lhe as razões por que quer mudar de trabalho. Quem sabe lhe atenderá. Dela nada conseguirei. Como sabe? Já lhe contou o que pretendia. Infelizmente, ela o considera representante de Jesus, e não acredita no que o Senhor faz. Esta é a verdade. Vim como representante de Jesus, na nossa igreja, e com funções neste convento, portanto, faço o que quero e como quero. Desce por feliz que gostei de você e a reverêncio com o meu amor e a minha proteção. Margarida entendeu que nada mais adiantaria dizer e calou-se, abaixando novamente a cabeça. Logo após ele deu-lhe mais alguns papéis para copiar, dizendo-lhe. Hoje, como seus olhos estão tão vermelhos e inchados, talvez não consiga realizar bem o seu trabalho, mas, como sou compreensivo e condescendente, não tenho pressa da tarefa que lhe passei. Pode desenvolvê-la com vagar, para não errar. Capítulo 22. Terrível consequência. Margarida cumpriu, com muita dificuldade, a sua tarefa do dia. No horário do almoço ficou recolhida em seu quarto e não se alimentou. Voltou após, submissa, para o término do trabalho do dia, e, quando se viu livre daquela presença tão repugnantes aos seus olhos, retomou ao quarto e não saiu mais. À noite, ardia em febre e, na manhã seguinte, não conseguiu sair do leito. Celeste percebeu que ela passava mal e avisou irmã Felícia, que lhe deu um chá bem quente, com algumas gotas de um medicamento,
e deixou-a deitada. Margarida estava enfraquecida no físico e na vontade de viver. Tinha saudades de casa e da mãezinha tão querida e solícita, e sua solidão foi maior. Após a missa, como não se apresentou para o trabalho, o padre, em pessoa, tendo sabido que ela se encontrava adoentada, humildemente pediu autorização à madre e foi visitá-la. Irmã Felícia estava presente, e ele viu que Margarida, desolada, ardia em febre. Recomendando à irmã que cuidasse bem dela com medicamentos, obrigando-a a alimentar-se, retirou-se, prometendo retomar no fim do dia. Mais serena sem o seu trabalho, com o alimento que a obrigaram a ingerir e os medicamentos ministrados, em 3 dias Margarida estava bem novamente, mas havia emagrecido, seu rosto estava pálido e seus olhos mais fundos. Padre Cirino, durante esse período, visitava-a 2 vezes ao dia. Sentia-se culpado, mas queria-a restabelecida, para não perder a sua presença em sua sala e mesmo em seus aposentos. No 4º dia, já em pé, voltou à missa e às suas atividades. Novamente lhe implorou que a dispensasse, mas ele, dizendo quanto sentira sua falta, o quanto ela lhe era necessária, não poderia mais ficar sem a sua presença constante. Que ela se habituasse ao trabalho e à sua companhia, que se alimentasse bem para retomar ao vigor antigo, mas dispensá-la, não podia. Margarida, tão sofrida, cada dia mais triste, não tinha ânimo para o trabalho nem vontade para alimentar-se. Assim mesmo, ele fê-la novamente ir a seu quarto, e ela, sabendo para o que caminhava, parecia um autômato sem sentimentos, mas teve que se submeter aos seus desejos, não só aquela vez mas algumas outras mais. Seu físico foi ficando combalido e sua beleza afetada. O interesse que antes ela despertara em Padre Cirino, já deixava de existir, e a sua presença começou a tornar-se-lhe incômoda. Numa das manhãs em que ela se apresentou para o trabalho, após um mês que o realizava, ele disse-lhe que, naquele dia, lhe daria uma notícia que a deixaria feliz. Contou-lhe que conversara com a madre, dizendo-lhe que o seu estado de saúde afetado não permitia mais que realizasse bem o trabalho, e desejava dispensá-la. Outra substituiria nas mesmas atividades, e ela, que fosse até a madre superior a receber novas instruções. Margarida, nem ânimo para sentir-se feliz, possuía. Nada mais lhe importava, tão transtornada ficara, mas saiu da sala e foi receber sua nova tarefa. Fez-se anunciar, e foi recebida depois que ela dispensou a jovem com quem conversava, sua companheira de noviciado, que percebeu, seria sua substituta junto ao Padre Cirino. Era muito bonita e certamente havia sido escolhida por ele. Teve pena do destino que a aguardava, mas nada poderia dizer. Quando ela entrou, foi repreendida por não ter se portado à altura das necessidades do trabalho de Padre Cirino, e avisada de que, a partir de então, ela retomaria a cozinha, como havia lhe pedido há pouco tempo atrás. Margarida ouviu as ordens e retirou-se, mas tão enfraquecida se encontrava, que não teria condições de realizar novamente serviço tão pesado, como já o fizera. Ela sabia que nada demoveria a madre, que não compreenderia suas necessidades de saúde, e nada respondeu. Teria que se apresentar à encarregada daquele setor imediatamente, e começar as atividades. Os dias estavam passando e cada um mais difícil a Margarida. Recebia constantemente admoestações da encarregada, que ameaçou mandá-la falar com a madre, caso não se prestasse mais, chegando, numa das vezes, a dizer-lhe: "Gostaria muito de saber o que você aprontou com o Padre Cirino para ele ter lhe dispensado. Deve ter realizado mal seu serviço, deve tê-lo desobedecido, e ele se cansou. Aqui é diferente, não vou mandá-la embora, mas posso castigá-la. Quanto pior realizar o seu trabalho, mais terá que trabalhar." Certa vez em que recebi uma reprimenda, Margarida perdeu os sentidos, caindo ao chão. As companheiras que tinham pena e compreendiam o seu estado de saúde tão precário, acudiram-na. Quando retornou, fizeram-na tomar um chá quente,
Mas Margarida não tinha mais condições de continuar o trabalho. Pediu à chefe que a dispensasse naquele dia, e ela concordou, não sem antes lhe dizer umas imprecações. Ah, pobre Margarida, a sua saúde tão abalada, sua vontade tão nulificada, a sua tristeza tão grande, nada mais esperava da vida. A paz e a tranquilidade que tanto aguardava, nunca lhe chegaram. Ali não era o lugar que imaginara para o refúgio e a serenidade de seus sentimentos. Sua saúde estava comprometida, e, quando a irmã Felícia começou a cuidar dela, já mais velha e experiente, chegou a uma conclusão, trágica para Margarida: ela estava grávida. Quando Margarida soube, se algum resto de ânimo ainda lhe restava, acabou de perdê-lo. O que seria de sua vida? Capítulo 23. Confinamento. Ninguém perguntou nada, nem a acusou de nada. Irmã Felícia compreendeu logo, parecendo que já estavam habituadas a esse problema no convento, tal a naturalidade com que se portou. Deveria ser uma constante ali e foi comunicar à madre. Ela, também, afeita a enfrentar tal situação, embora tivessem passado por um período de tranquilidade com a presença do sacerdote que antecedera Padre Cirino, sabia muito bem quais as providências a tomar. Estavam preparadas para isso, no convento, e disse a irmã Felícia: há tempos não enfrentávamos esse problema, mas temos que resolvê-lo como fazíamos antigamente. Transfira a Margarida para onde já sabe, e que ela fique lá. Poderá ir vê-la, ministrar-lhe os medicamentos de que necessita, mas que ela não se apresente a nenhuma das companheiras. Diga-lhes que ela foi se recuperar da saúde na casa dos pais, e voltará quando estiver restabelecida. Compreendeu-me? Sim, madre, sei como proceder. Mais uma pergunta apenas. Lá, agora, não tem ninguém, como a deixaremos só? Design uma de nossas irmãs para estar com ela, uma das mais velhas, para mais frequentemente lhe fazer companhia e providenciar-lhe a alimentação que levará da cozinha. Elas já sabem como proceder. Veja bem quem vai escolher e depois me comunique. Faça a transferência hoje mesmo, num momento em que Celeste não estiver no quarto. Está bem, irmã. Rapidamente irmã Felícia tomou as providências determinadas pela madre e, sem nada explicar a Margarida, num momento em que Celeste estava ocupada em suas obrigações, convidou-a a levantar-se. Juntou apressadamente alguns de seus pertences, fez com eles um pacote e saíram. Margarida, tão indisposta, deixava-se levar, mas em caminho perguntou-lhe: aonde me leva, irmã Felícia? Por que me tirou da cama? Sinto-me mal e não estou suportando andar. Irmã Felícia, tendo deixado o convento por uma porta usada só em casos emergenciais como aquele, em que ninguém deveria ver o que sucedia, conduzia Margarida, fazendo-a caminhar rapidamente. Mais afastado do corpo principal do convento, mas ainda dentro de seus domínios, numa parte isolada onde ninguém tinha acesso, a não ser aquelas mais velhas já habituadas a tal problema, existiam umas acomodações numa construção bem menor. Fora edificada quando tais situações começaram a ocorrer, e, com o passar do tempo, seu uso foi sendo uma constante entre as irmãs. Todas as mais velhas o conheciam, ou por já terem passado por lá em situações semelhantes, ou pela necessidade de ajudar companheiras. As noviças, nem por sonho tinham que tal lugar existisse no convento. Era para lá que irmã Felícia levava Margarida, e, apesar da dificuldade, logo chegaram. Há tempos aquelas acomodações estavam vazias. A última que lá estivera, fora há cerca de 2 anos. Depois da chegada do sacerdote que antecedeu Padre Cirino, o problema deixara de existir. Ele era consciente de suas obrigações eclesiásticas, fiel ao seu voto de castidade, e passaram, por isso, por um período de serenidade nesse particular. No entanto, com Padre Cirino, tudo voltava. Margarida fora a primeira pelas próprias circunstâncias que se ofereceram, e pela beleza que o atraíra.
Agora ela seria a primeira a utilizar novamente aquele pequeno departamento, mas, com certeza, logo outras viriam. Era o departamento de espera. Sim, era ali que as pobres moças, ultrajadas em sua honra, esperavam o nascimento do fruto do pecado. Ninguém poderia saber, por isso eram afastadas imediatamente, quando o problema se confirmava. Margarida foi conduzida a um pequeno quarto, que lá havia muitos. Estava todo sujo pela falta de uso, mas irmã Felícia rapidamente procedeu à limpeza mais urgente, vestiu a cama e colocou-a deitada. Que lugar é este? Por que me trouxe aqui? Neste lugar ficará mais tranquila, ninguém a perturbará e você aguardará o nascimento de seu filho. Terei que ficar confinada até que ele nasça. É a regra daqui. Quando acontece o que aconteceu com você, é necessário o afastamento da convivência das outras, para que o escândalo não se faça e a ordem não se conturbe. Eu não tenho culpa de nada, irmã. Fui obrigada e tenho sofrido muito. Ninguém a está culpando. Fique serena. Vou ficar sozinha? Não. Eu virei vê-la sempre, mas logo trarei uma outra irmã que se instalará aqui, também, e lhe fará companhia. O que farei esse tempo todo? Não suportarei, irmã. Sinto-me enfraquecida, adoentada e sem ânimo. Eu não suportarei. Não tenho mais vontade de nada. Até Deus, em quem colocava as minhas esperanças de paz, abandonou-me. Não diga isso. Vou retirar-me agora, fique deitada, descanse e logo voltarei com a outra irmã. Depois procederemos a uma boa limpeza aqui, e tudo ficará melhor. Quando estiver mais fortalecida, você mesma cuidará disso. Irmã Felícia afastou-se, e Margarida, tão desolada em seu leito, chorou muito. Parecia que os seus olhos, outrora tão alegres, viçosos e brilhantes, agora só sabiam chorar. Não sabe quanto tempo passou sozinha, quando viu a seu lado outra irmã que lhe falou docemente. Vim fazer-lhe companhia. Ficarei o tempo que necessitar. Logo estará melhor, acostumar-se-á a essa situação e não se sentirá tão infeliz. Quando melhorar, conversaremos bastante e o tempo passará. Trouxe alguns trabalhos manuais para realizar, e poderá aprender a fazê-los, se desejar. Ajudam a passar o tempo. Chamo-me irmã Cacilda, e você Margarida, não? Sim, irmã. Agradeço a companhia que me fará, mas sinto que não será por muito tempo. Não sei até quando suportarei tanto sofrimento. Pense em seu filho. Não quero pensar nele, não posso, depois de tudo o que passei. Ele não tem culpa de nada. Descanse agora e, mais tarde, voltaremos a conversar. Tente ficar despreocupada, que logo mais vou buscar a sua refeição e os medicamentos. Para mim não precisa ir buscar nada. Não tenho vontade de alimentar-me. Mas é necessário, do contrário não resistirá. Não pense em nada e procure repousar. Amanhã estará bem melhor. Capítulo 24. Libertação. Outra vida se iniciava para Margarida, não aquela cheia de expectativas, de paz, mas de tristezas e desilusões. Quando perdemos a esperança e colocamos no coração a tristeza e o desânimo, é muito difícil nos sentirmos bem. Nada esperamos do futuro, e nada mais importa. Margarida fora maculada nos seus mais sagrados sentimentos, e, nessa mácula, nada lhe restava para um porvir melhor. Ao contrário, a cada manhã, após uma longa noite de vigília, o seu coração estava mais desalentado e o seu dia mais negro. Não lhe importava se era dia ou noite, nada lhe despertava o interesse. Ficava ali, prostrada, à espera. Mas, à espera de quê, se perder a esperança? Esperava que tudo se desvanecesse, que a vida se lhe reduzisse a nada. E, se outra houvesse, que partisse para essa, porque a que vivia, não lhe importava mais. Margarida não se alimentava, e, com o passar dos dias,
era mais difícil deixar o leito. Não deixou nenhuma vez, desde que fora transferida. Irmã Cacilda tratava bem, tentava conversar para reanimá-la, narrou-lhe até, com esperança de que se espelhasse nela, que, muitos anos atrás, vira-se envolvida na mesma situação, e ali passara muitos meses, aguardando o nascimento do filhinho. Contou-lhe que, após, retomou ao convívio das outras noviças, recebeu seu hábito definitivo e ali envelhecera. Nada se referiu ao filho que nascera, e Margarida, muito atenta, indagou. E seu filho, irmã, onde está? Sabe que não podemos ficar com a criança. Quando elas nascem, o que é que ocorre com frequência, não nos permitem vê-la, para que nenhuma lembrança mais tema abriguemos no coração. Sem vê-la, é como se ela nunca houvesse existido, e nos habituamos logo. Para onde as levam? São levadas à cidade. Às vezes a uma, às vezes a outra, e colocadas à porta de pessoas abastadas para se criarem bem, sem que nunca ninguém saiba que aqui nasceram. É muito triste, irmã. Nunca imaginei que isso ocorresse dentro de um convento. Ninguém imagina. Esperava encontrar aqui um pouco de paz e só encontrei tormentos. Reaja, Margarida. Passado este período difícil, encontrará a paz que almeja e voltará a ser feliz. Nunca mais voltarei a ser feliz. Já o fui muito, até determinado ponto em minha vida. Após, tudo mudou e nada mais me interessa. Aguardo apenas, agora, o momento de partir para sempre. Nada mais me importa. Aqui, só senti desilusões, mágoas e tristezas. Nada que irmã Cacilda lhe dissesse, nem se colocando como exemplo vivo dentro de uma história, demoveria a Margarida de sua indiferença. Os medicamentos dos quais ela não podia se furtar, eram-lhe ministrados, todavia, as refeições trazidas eram sempre recusadas. Ao cabo de um mês, ninguém a conhecia mais. Estava pálida, muito emagrecida, olhos encovados, aureolados por profundas olheiras roxas. Nem conversava mais. Não reagia a nada, a nenhum estímulo exterior. Voltara-se totalmente para dentro de si mesma, para suas mágoas, dores, decepções e desesperanças. Esperava apenas um momento, o de libertar-se de tudo. E essa libertação não se fez esperar muito tempo. Numa noite, após ter estado completamente prostrada há alguns dias, irmã Cacilda percebeu que ela partira. Sua imobilidade foi total. Ela deixara o corpo tão macerado pelo sofrimento e partira. Deixara o convento, deixara tantas desilusões, e deixava, também, sem que tivesse tido condições de conhecer a luz do mundo, aquele corpinho que se formava dentro dela. Como um corpo tão debilitado e sofrido teria condições de dar a vida a outro, quando a sua própria lhe fugia. Assim Margarida partiu, e o crime de Padre Cirino ficou impune. Ele continuaria cometendo os mesmos desatinos que a sua juventude desvairada cometera, esquecido dos compromissos assumidos para o desempenho da missão de sacerdote. Apenas ele não sabia, apesar de trabalhar para sua igreja, para Deus, como proclamava, os compromissos intensos que assumia diante desse mesmo Deus que, por intermédio da sua pessoa, distribuiu perdão àqueles que com ele se confessavam. Mas deixemos Padre Cirino entregue aos seus compromissos, que serão somente seus, e vamos em busca daquele espírito liberto Margarida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 25. Em visita. O desligamento do espírito, do corpo tão fragilizado, não foi difícil. O anseio de libertação, já promovia, por si só, o desprendimento, e o momento supremo foi sereno, por isso fugiu até a percepção de irmã Cacilda. Todavia, aquele que abrigava esses anseios de liberdade, o que faria, possuindo-a plenamente? O estado de torpor comum aos espíritos pelo choque da mudança de planos, em Margarida foi muito curto. Ela, aos poucos, pelos desgostos, pelo sofrimento e pela falta de vontade de viver,
transmitia ao espírito a sensação de desligamento, e, quando o ato se consumou, não permaneceu inconsciente por muito tempo. Margarida não levava da terra compromissos. Pelo contrário, levava louros pelo sacrifício que fizera para não perturbar a felicidade da irmã, e por toda a humilhação e sofrimento tão intensos que suportara no convento, calada, submissa. Agora estava livre. Ficou ali mesmo naquele quarto por algum tempo, o suficiente para recobrar a lucidez e a liberdade que almejava. Quando deu acordo de si, não mais sofria, não mais estava debilitada e percebeu a realidade. Deixara aquele corpo macerado e ainda vivia. Como vivia tão livre, e novamente com a mesma beleza que havia sido tão maltratada. A leveza que sentia, a alegria no coração, só lhe trouxeram a confirmação do que imaginava. Seu corpo não estava mais naquele quarto. Percebeu que outra jovem, desconhecida para ela, o ocupava, e a lucidez completa voltou-lhe. Era outra vítima de Padre Cirino. Procurou movimentar-se e não sentiu nenhuma barreira. Ouviu uma voz muito doce que lhe disse: "Você pode, Margarida. Está livre para os seus desejos. Vá, ande, corra, voe para onde desejar. Tente, saia deste ambiente que a fez sofrer tanto. Vamos, eu a acompanho, eu a conduzirei." Margarida olhou para os lados e percebeu um ser diáfano que a olhava com serenidade e ternura, estendendo-lhe as mãos. Ela não hesitou. Nada tinha a temer e, num instante, arremessou-se fora dali. A natureza, ao redor do convento, era muito bela, e nela abrigaram-se por alguns instantes. Respirou fundo, sentiu toda a liberdade que desejava e que envolvia, e considerou-se feliz. Sim, após tanto tempo, que ainda não sabia precisar quanto, desde que deixara o seu lar, era feliz. Recordou-se dos familiares, de seus pais queridos, de Mafalda, e até do príncipe, mas de modo muito diferente de quando deixara o palácio. Aquele ser estranho, mas tão belo e angelical ainda a acompanhava e, percebendo os seus pensamentos, disse-lhe: "Sei o que deseja e fale à vontade. Leva-me junto dos meus." "Sim, levá-la-ei aos seus, poderá revê-los e depois me acompanhará ao lugar que lhe está reservado." "Aonde me leva, depois?" "Vamos primeiro visitar os seus, depois a levarei comigo ao lugar a que fez jus diante de Deus, pela forma como soube portar-se durante sua vida na terra, e pelo muito que sofreu, sempre submissa e resignada." "Vamos." Margarida sentia-se ansiosa. Em poucos minutos voltara ao local que a distanciava do convento muitas horas, numa viagem difícil e cansativa, como fizera quando fora. Antes de entrar, quis examinar toda aquela região que amava, cuja natureza fora privilegiada por Deus. Após alguns instantes, entraram. O seu lar, os lugares por onde correra tanto em criança, o salão onde tantas festas fizeram a sua alegria, mas não via ninguém. "Onde se encontram todos?" perguntou. "Onde estão papai e mamãe?" "Logo os verá. Eles estão num aposento nunca antes ocupado no palácio. Um novo habitante aqui chegou e agora faz parte da família, devolvendo a todos a alegria que haviam perdido pela sua partida." "Vamos, então, quero ver." Adentrando um quarto, ele encontrou o rei, seu pai, e a rainha, sua mãe, ao redor de um lindo bercinho cor-de-rosa. "Quem é esta criança?" "Olhe bem que saberá." "É filho de Mafalda." "Sim, é uma linda menina a quem deram o nome de Margarida, para que preenchesse o vazio que você deixou." "Margarida. Margarida." exclamou algumas vezes. "Eles já sabem que não estou mais no mesmo mundo que eles." "Ainda não, e quando receberem a notícia, entristecer-se-ão, mas a outra Margarida, essa que aí está, lhes trará o sorriso que deixaram de ver em seus lábios e a alegria que perderam pela sua partida." "E Mafalda e o príncipe, onde estão?" "Precisaram afastar-se do palácio. O príncipe tinha uma missão no reino do pai, e deixaram a pequena. Mafalda precisou acompanhá-lo,
mas foi tranquila, sabendo que a sua Margarida estaria bem com a rainha. Seus pais não fazem outra coisa agora, senão adorarem o bebê. Quando nasceu? Parece-me que já tem alguns meses. Sim, apenas 3, mas é forte e bela. Como está a vida entre Mafalda e o príncipe? Está bem. Não devemos nos reportar a esse assunto agora. Então há algo errado. Deixemos esse assunto. Gostaria tanto de ficar uns tempos aqui. Conceda-me um período para permanecer entre eles. Quero recordar lugares, quero rever meu quarto, senti-lo novamente. Quero conviver um pouco com meus pais, e quero ver Mafalda. Deixe-me ficar. Depois, prometo, serei a mais humilde serva e obedecerei. Está bem. E é importante que aqui passe um tempo, mas eu não poderei permanecer. Se precisar de mim, chame-me pelo pensamento que virei atendê-la. Como chamá-la? Ore a Deus e peça-lhe, permita que um espírito bom venha em seu auxílio. Se eu não puder, outro virá. Está bem. Farei como me pede. Se nunca me chamar, virei buscá-la quando sentirmos que já permaneceu o suficiente. A entidade que acompanhava Margarida, e que a recepcionara no momento em que deveria deixar aquele local que lhe fora de tanto sofrimento, após as instruções, também se retirou. Margarida estava liberta, e em seu lar. Faria o que desejasse. Estaria junto de seus entes queridos, visitaria todos os recantos do palácio e do jardim que amava tanto e, após, satisfeita, feliz e tranquila, solicitaria a presença daquele anjo bom e partiria de vez. Assim pensava, assim esperava, e começou logo a visita às dependências do palácio. Seu quarto ainda estava como havia deixado. Até suas roupas permaneciam todas no armário. Quando as viu, lamentou, pensando que alguém poderia estar se utilizando delas, e, no entanto, ainda ali continuavam, estragando-se. Inspiraria a mãe para distribuí-las às jovens da corte, que ficariam felizes em recebê-las. Até o último livro que levara da biblioteca para ler no quarto, naqueles dias em que se recolhera, aguardando a resposta do convento, ainda lá permanecia. O quarto estava bem cuidado, muito limpo, mas nada fora retirado do lugar. Logo, pensava, tudo aqui estará diferente. Farei com que mamãe o desfaça completamente. Quando receber a notícia da minha partida, talvez seja mais fácil, porque nenhuma esperança mais restará de uma possível volta. Saindo do quarto, foi à biblioteca. Sentou-se no lugar onde estava habituada, para suas leituras, e relembrou momentos tão felizes, até aquele em que ela e Mafalda propuseram ardil para ficarem a sós com o príncipe. Ah, quantas coisas haviam mudado, mas ela, agora, sentia-se serena e feliz. Continuou sua visita, despreocupada, e percebeu que os pais ainda não haviam saído de junto do bebê, e lá retomou. Aproximou-se deles, abraçou-os intensamente, provocando-lhes a lembrança de sua pessoa, e ouviu quando a mãe se lamentou. Porque Margarida nunca nos escreveu. Enviamos-lhe tantas cartas, o mensageiro levou-as em mãos, mas nenhuma resposta recebemos. Deve estar feliz e não deseja mais nenhuma ligação conosco para não ter recordações tristes, considerou o rei. Pensava Margarida, até a nossa correspondência foi interceptada lá. Por isso também nunca tive notícias de ninguém daqui. Entretanto, a conversa entre ambos continuava e o pai perguntou. Lembra-se de quando a pequena Margarida nasceu? Nós mandamos lhe contar. Foi a última vez que enviamos o mensageiro, e ele voltou trazendo apenas a notícia de que ela estava bem, e nada mais. Queríamos que ela soubesse não só do nascimento, mas da homenagem do nome, levando-lhe um pouco de alegria e a certeza de que não a havíamos esquecido, e nenhuma resposta tivemos. Pelas contas de Margarida, ao ouvir esse comentário, há 3 meses atrás ela deveria estar em grande sofrimento, enclausurada, à espera. Para as irmãs, do bebê que nasceria, mas para ela, da libertação.
E a notícia de sua partida seria enviada aos pais? Perguntava-se. Capítulo 26. Descobertas. Ouvindo conversas, penetrando em ambientes sem ser percebida, provocando lembranças quando se aproximava mais, 2 dias se passaram. No terceiro, quando estava fazendo um passeio pelo belo jardim, entrando em contato com aquela natureza resplendente de beleza, percebeu que uma carruagem passara pelos portões e parara defronte da entrada principal do palácio. Era Mafalda e o príncipe que voltavam. Mafalda estava ainda muito bonita e o príncipe também mais belo, porém, com uma fisionomia austera. Pareceu a Margarida que lhe havia perdido aquele requinte com que as mimoseava, e agora deixava transparecer o seu verdadeiro íntimo, sem mais necessidade de ser galante. A bagagem foi descarregada e levada para dentro pelos criados, acompanhados por Fernando e Mafalda. Margarida interrompeu o passeio e entrou também. Tinha muita vontade de dar um grande abraço na irmã, e o faria. Sim, o faria, na primeira oportunidade. Mafalda foi direto aos aposentos da filhinha e lá encontrou os pais. Margarida aproximou-se e, enquanto ela, depois de cumprimentar o pai, olhava a filhinha dormindo, abraçou intensamente, transmitindo-lhe a sensação de saudade que ela própria sentia. Não sei o que aconteceu, mas ao olhar para minha filha, lembrei-me da nossa Margarida, com uma grande saudade, disse Mafalda, aos pais. Nos últimos dias, também nós, filha, temos nos lembrado muito dela, disse-lhe a mãe. Será que ela não está bem e se lembra de nós? Não devemos pensar assim. Ela está na vida que escolheu e deve sentir-se feliz. Não nos preocupemos. Chega já, que tive que colocar o seu nome no meu bebê. E um nome tão bonito, filha. Eu sei que é bonito, mas não queria ter em minha filha o nome dela, a senhora sabe por quê. Esqueça-se de tudo isso, filha. Viva a sua vida e procure ser feliz, como foi quando o príncipe a escolheu, lembra-se. Não convém mesmo voltarmos a este assunto, agora. Depois de ter acompanhado os criados que levavam a bagagem, o príncipe também veio ao encontro de todos, e, indo diretamente ao berço da filhinha, exclamou. Como está minha querida Margarida? Estava já muito saudoso. Sem observar se ela dormia ou não, levantou-a nos braços e aconchegou-a em seu peito. Mafalda, que desejara ter feito o mesmo, mas respeitara o seu sono, falou-lhe energicamente. Não devia ter feito isso. Você viu que ela dormia e atrapalhou o seu sono. Com o movimento da retirada do berço e as palavras ásperas de Mafalda, a pequena começou a chorar. Ela tentava tirá-la dos braços do pai para embalá-la, mas ele a segurava firmemente dizendo. Deixa comigo mais um pouco. Estava com saudades. Dema, Fernando. Não vamos começar uma briga. Mal chegamos, insistia Mafalda. Margarida, quietinha em seu canto, assistia a essa cena, conjeturando. Então eles costumam brigar? Pelas palavras da irmã, as brigas deveriam ser habituais. Vendo aquela situação constrangedora, o rei fez sinal à rainha para se retirarem e Margarida acompanhou-os. Fora do quarto, o rei manifestou-se. Não sei o que é entre ambos. Não ficam muito tempo juntos sem brigar. Tudo é motivo para que uma altercação comece, e parece que Mafalda está sempre pronta a lhe arremeter reprimendas. Você sabe por quê, lembrou-lhe a rainha. Mas ela partiu. Foi embora justamente para deixá-los felizes. Será que o sacrifício da nossa Margarida de nada adiantou? Tudo piorou quando ele insistiu em colocar na filha o nome dela. Mafalda não o perdoou por isso. Margarida acompanhava essa conversa e entristeceu-se. Ausente há mais de um ano, tendo se afastado logo após o casamento, justamente para não interferir, como podia estar sendo motivo de problemas entre eles. Teria, Mafalda, ciúme dela? Por que isso acontecia? Enquanto pensava e fazia indagações, os pais continuavam.
Eu gostei de termos novamente uma Margarida entre nós. Sinto-me como na época em que a nossa nasceu, expressou-se o rei, e revejo, na nossa neta, a filha querida de quem estou muito saudoso, muito mais ainda nestes dias. Talvez tenha sido a permanência maior junto da pequena, pela ausência dos pais. Deve ter sido isso. Mas Mafalda devia ser mais compreensiva. Ela é a esposa, foi a escolhida. Se o príncipe a escolheu é porque a preferiu. Mafalda imagina que ele amava Margarida e a escolheu por alguma outra razão. Se assim pensou, deveria tê-lo recusado, ponderou o rei. Mas ela percebeu só depois que a nossa Margarida foi embora. Você sabe disso. Lembra-se do motivo principal que a afastou daqui? Ela estava certa. Fernando não lhe mentira. Ele a amou mesmo. Apenas não a escolheu porque deve estar imaginando alguma vantagem no seu casamento com Mafalda. Margarida mesma já havia nos advertido disso e tenho estado atento. Até agora nada percebi, a não ser que ainda nada tenha feito e apenas arquiteta. Preciso saber exatamente o que ele foi fazer junto do pai. Foi apenas uma visita. Antes da pequena nascer, Mafalda não podia viajar, depois, enquanto era muito novinha, também não deveria deixá-la. Agora era o momento certo. Você sabe que Mafalda não o deixaria ir só. Espero que tenha sido só isso. Fique atento, mas não crie fantasmas para não sofrer. Na verdade, a maneira deles, tem sido felizes. Mafalda não perdoou o estado em que ele ficou quando Margarida partiu. Revelou claramente que a amava e estava sentindo a sua falta. Foi só aí que ela percebeu. Se assim não fosse, teria encarado a sua partida com naturalidade. Depois, com a espera do filho, a convivência entre ambos melhorou, mas, quando chegou o nascimento, a insistência dele em colocar o nome de Margarida, ao ver que era uma menina, fez reviver tudo outra vez, e Mafalda sentiu-se muito magoada. E, ele não deve tê-la esquecido, se realmente a amava. Você percebeu que ele nem se importou por não ter nascido um homenzinho? Era natural que quisesse um filho homem, como todos, principalmente nós, que vivemos da sucessão de tronos. Ele transferiu para a filha toda a afeição que sentia pela nossa Margarida. Ah, meu querido, o quanto a nossa Margarida teria sido feliz com ele. Se o que aparenta sentir é verdade, ele também teria sido mais feliz, e Mafalda saberia enfrentar melhor a recusa. Por isso imaginamos que ele deva ter algum plano arquitetado. Aguardemos, mas estou atento. Margarida estava surpresa por tudo o que ouvia. Nunca imaginara que, no palácio, estivesse ocorrendo uma tal situação. Teria que fazer alguma coisa para ajudá-los. Se já uma vez partira para não interferir na felicidade de ambos, agora voltava, e se esforçaria para promover essa mesma felicidade que, pelo que ouvira, estava muito abalada. Se a sua pessoa tinha sido a causa de desacertos entre o casal, lutaria, mas os uniria outra vez. Não sabia como fazê-lo, livre do corpo, mas pediria ajuda àquele anjo bom que a trouxera, e alguma coisa faria. Queria-os unidos, muito mais que antes. Queria o príncipe amando sua irmã, para a felicidade de todos. Se ele a escolhera, algum sentimento, além do interesse, deve tê-lo impelido também. Faria com que esse sentimento revivesse e, quem sabe, se transformasse em amor. Diante desse seu desejo, qual a medida a tomar? Rogar imediatamente a ajuda daquela entidade angélica que se colocar à disposição para qualquer auxílio, ou observar ainda mais. Se a chamasse imediatamente, poderia, com seu auxílio, resolver um problema, mas deixar outros dos quais ainda não tivesse tomado conhecimento. Assim, decidiu que seria mais eficiente se observasse um pouco mais. O príncipe havia voltado de uma viagem ao seu reino de origem, e, se estavam atentos às suas atitudes, ela precisaria ajudar também o pai, se alguma cilada se lhe preparava. Apesar do que havia ouvido quanto ao amor do príncipe, ou em razão mesmo desse amor, não confiava nele.
Se ele tivesse agido, seguindo a voz do coração, como prometera, tê-la-ia escolhido, e comprovado ficou que a amara. Se não o fez, é porque abrigava, não no coração, mas na mente, outros planos. Precisava ouvir mais, estar mais atenta ainda que o próprio pai. Ela penetraria ambientes aos quais o pai muitas vezes não teria acesso, e, mesmo que tivesse, seria visto. Teria condições até, se atentasse agudamente em seus momentos de introspecção, de captar-lhe alguns de seus pensamentos. Ainda não tinha essa capacidade, mas se esforçaria para adquiri-la. Aplicar-se-ia nela com muito empenho e seria capaz, se não de captar seus pensamentos completos, pelo menos de partes importantes. Diante dessas reflexões, resolveu que ainda não era o momento de pedir ajuda. Observaria primeiro, levantaria todas as necessidades, e depois sim, apelaria para aquele anjo que se fizera seu protetor, e juntos poderiam conseguir um pouco mais de tranquilidade para seus familiares. Capítulo 27. A notícia. Na tarde do dia seguinte, juntamente com a correspondência que chegava, às vezes, para o rei, uma carta destacou-se entre as demais. Quando ele percebeu que trazia o lacre do convento, chamou logo a rainha antes de abri-la. Querida, deve ser de Margarida. E a primeira que recebemos. Abra-a, logo. Sim, eu o farei. Estou ansioso para receber notícias da nossa filha. Deve ser a comunicação do recebimento de seu hábito definitivo. Vamos, abra-a. O rei abriu aí, à medida que lia, a rainha foi percebendo a desolação tomar conta de seu semblante. E, antes mesmo de terminar, recostou a cabeça no espaldar da cadeira, como que se alheando do ambiente, e deixou cair os braços, segurando ainda a carta. A rainha, vendo a sua atitude, exclamou preocupada. O que foi, querido? O que aconteceu? Enquanto perguntava, ela própria, abaixando-se, tirou-lhe a carta das mãos e leu, poucas palavras, quase nenhuma. Nenhuma explicação mais detalhada, apenas o suficiente para dizer-lhes que, enfermidade atroz havia invadido o corpo de Margarida, e ela não conseguira vencer, tendo voltado ao reino de Jesus. Esta era a comunicação. A rainha ficou lívida, o coração confrangido, e começou a chorar, bradando. Perdemos para sempre a nossa Margarida. Nenhuma esperança há mais de que ela retome. Por isso lembramos tanto dela nestes últimos dias. Era o aviso de sua partida. Margarida, presente a tudo, apenas se interessou pela mensagem para saber o que o convento alegara para sua partida. De resto, nada mais importava. Sentia-se muito mais feliz. Estava bem, estava liberta. Achegou-se a mãe e ao pai, e, acariciando-lhes os cabelos, dizia-lhes: Estou viva. Estou feliz. Não chorem por mim. Eu estou aqui com vocês. Alegrem-se, pois, que também trago alegria em mim.